Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Vera, Aline, tudo bem? Felipe, bom dia. Dedê. Obrigado pelos coraçõezinhos. Fortuna Caminho, gostei do nome. Como é que vocês estão, gente? Vamos interagir. Tem que ter troca. Nena, José, Rivaldo, Val, Éder, José Souza, Amanda, bom dia, gente. Pamela. Queria falar sobre o estado do ser, né? Que é por onde todas as coisas se dão em coerência. Ontem nós estávamos jantando aqui, né? Eu e as meninas. E a Nayara, né, que é minha companheira, comentando sobre o trabalho dela, que ela trabalha numa farmácia, gente. E eu, como sempre, prestando muito atenção, né? E ela falando que assim, que por mais que seja uma farmácia, né, o trabalho se trata em vender, né? Bom dia, França, tudo bem? E quando se trata de vendas e equipe de vendas, tem sempre uma competição, né? Nunca as pessoas agem para o bem de todos em comunhão, né? Para todos ganharem, né? É sempre uma competição. E nessa semana ela tá indo de manhã. E ela relatou pra mim que, tipo assim, ela é muito boa no atendimento no WhatsApp porque ela gosta, né? Ela é enfermeira, mas agora ela tá na farmácia. Ela trabalhou muitos anos na Unimed, trabalhou em hospital. Só que assim, na Unimed ela trabalhava em programas com pessoas com diabetes. Então assim, sempre era pessoas de muito dinheiro. Muito dinheiro. No hospital, quando ela entrou, ela foi para o SUS, mas o perfil dela não se enquadrou, eles colocaram ela na ala particular, ou seja, para lidar com pessoas que têm muito dinheiro. Então, ela teve, assim, se a gente puder conceituar, a sorte de sempre trabalhar com pessoas que têm muito dinheiro. E por que eu estou falando isso? Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Porque na farmácia, onde tem essa competição, e ontem ela me relatou que uma das funcionárias mais antigas não estava deixando ela pegar o WhatsApp, porque ela vai fazer 1 ano só que ela tá lá, e assim, ela já bateu o recorde de vendas, ela já passou todo mundo nas vendas. E já faz uns 3 meses consecutivos que ela tá liderando o topo ali das vendas, né? E ontem, essa moça que já tá lá há mais tempo, estava com o celular da farmácia fazendo atendimento, e as mulheres só estavam pedindo, tipo assim, o público que estava chegando era um público que queria, tipo assim, esmalte, coisas assim de cosmético, coisas baratas, né? E a moça que estava com o celular se irritou e falou pra ela, ó, assume isso aqui porque eu não tô aguentando mais essas mulheres aqui não. No que
que a Nayara pegou o telefone, a frequência mudou. E ela conversando aqui, ela não tinha percebido, mas eu já tinha... E eu já estava, assim, em observação, né? Porque eu observo muitas coisas, né? Esse é o meu perfil. E a Nayara, ela é aquela pessoa que ela não precisa forçar a venda. Ela é tão carismática, ela sabe o que ela é, né? Ela sabe atender, como foi enfermeira, e como ela sempre esteve nesse nível de muito dinheiro. Então, assim, é diferente. No que ela pegou o celular, bom dia, a frequência mudou e começou pessoas buscar produtos caros. Aí ela falando, eu falei, você já percebeu? Ela falou o quê? Eu falei assim, olha, você é enfermeira, a sua energia é de pessoas que cuidou de pacientes com problemas graves. Esse tipo de paciente vão buscar remédios mais caros. Você sempre lidou com pessoas que, tipo assim, não se importava com o preço. Porque são pessoas que sempre teve muito poder aquisitivo. Aí ela parou assim, ela falou assim, mas e aí? Eu falei, você não entende que tudo se dá pelo estado do ser? Querendo ou não, a sua personalidade é de uma enfermeira, e é uma enfermeira que sempre trabalhou com pessoas de alto padrão. Então, o que ela atrai dentro da farmácia? Pessoas que não ligam para preço, ou pessoas com quadros mais graves que precisam de remédios mais caros. E ela não dá desconto nenhum para vender. Então, para vocês entenderem, né, que às vezes até assim, ela não tinha consciência disso. Aí ontem eu explicando para ela, isso é o estado do ser. Isso está em você. Você é coerente nisso, pela forma que você fala, pela forma como você atende, pela tua energia de enfermeira e de pessoas que sempre lidou com muito poder aquisitivo dos clientes. Então ela atrai. E é interessante que, tipo assim, gente, as pessoas que trabalham lá não entendem isso. Aí começa a gerar o quê? Aquele sentimento de inveja. Ela é a funcionária mais nova e já é o 3º mês que ela tá no ranking, no topo das vendas. Sem precisar se esforçar. Ela falou, às vezes ela tá arrumando uma prateleira lá, tipo, organizando algum produto. Os clientes vão até onde ela tá. Olha que doido isso. Porque sabe atender. É o estado do ser da pessoa. Eu não preciso fazer esforço para aquilo que é. Entenderam? Deu para entender um pouquinho a história? Aquilo que você é, ou a personalidade que você está assumindo, se tem uma coerência no pensar, falar e sentir, não tem esforço para as coisas acontecerem na vida de vocês. A vida reflete aquilo que é você. Aí eu perguntei para ela, essa moça que estava com o celular, como que ela é? Ela é tipo uma pessoa assim que se importa com essas coisas. Assim, para ela o mais importante é uma unha bem feita, um cabelo bem feito. Então ela vai atrair que tipo de cliente? Entende? Então, assim, para você ver que a gente, né, os condicionamentos da pessoa, por isso que a gente tem que acordar e começar a olhar dentro de si, pra gente se conhecer, saber quem somos e o porquê que estamos vivendo o que estamos vivendo. Quais são os condicionamentos que nos moldaram? Nem todo mundo tem a sorte de o primeiro trabalho ganhar bem, lidar com pessoas de alto padrão, né? Estão entendendo? Comenta aí pra mim se estão entendendo. Bom dia, Ade, Ana, Paula, tudo bem?
A Franci, Lucimar, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Quando você começa a olhar esses condicionamentos que você teve uma vida inteira, vocês vão entender o porquê a vida de vocês está como está. Aí você fala assim, e o que eu faço agora? Já entendi, é pelo estado de ser. Vocês têm que mirar aonde vocês querem estar. Bom dia, Xará, tudo bem? Bom dia, amores, bom dia, Laudirene, tudo jóia, minha querida? Aonde vocês querem estar? Entende? Aí as pessoas falam assim pra mim, às vezes, né? Nossa, eu já aceitei que eu tenho isso, eu já aceitei cliente, eu já aceitei, mas qual que é o teu estado de ser? Tem medo de vender? Tem medo do dinheiro? Então, gente, o olhar para dentro, né? O saber quem é essencial para que vocês mudem os padrões de condicionamento. E quando vocês já têm essa captação de que vocês são um observador, que vocês são uma consciência, cara, tem noção que vocês são a criação, ou seja, vocês são o criador. O tamanho disso, a magnitude de o que é isso é. Val, bom dia, minha lindona, tudo bem? Vocês têm noção o que é isso? Vocês são muito maiores que o condicionamento, que os padrões, que trouxeram os vícios, os problemas. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo falando bom dia aqui, tá tudo bem? Apareceu para mim que eu tenho um objetivo relâmpago. Deixa eu ver o que é isso aqui. Se 5 presenteadores me enviar uma rosa em 15 minutos, eu não sei o que acontece. Aí é com vocês, se vocês quiserem enviar uma rosinha para mim. Ai, gente. Como é que tá a vida de vocês? O que vocês estão... Bom dia. Renata, bom dia. Nem sempre a gente consegue sozinhos, né? Às vezes temos que fazer uma limpeza profunda. Amiga, é que assim, né? As identificações mentais, né? São você tem que perceber. O que você tá repetindo, né? É aquilo que eu falo. Você pode comer um pão sem nada. Tá tudo bem, você consegue comer um pão sem nada. Sozinho. Mas você também pode passar uma manteiguinha para deslizar. Trazer um outro sabor. Então, quando a gente, às vezes, aceita uma ajuda, né? O processo pode ficar mais rápido e menos doloroso. Tá? Mas vai daquilo que a pessoa acredita. Entende? Ela acredita que sozinha ela consegue? Ela consegue, ela vai com uma hora, ela consegue. Ela acredita que ela precisa de um apoio? Tudo é como você determina, sabe? A gente tem traumas da infância que está gravando no inconsciente da gente, que por mais que a gente tenta, deve ser não consegue. Eu entendo, eu acolho isso. Eu acolho o teu ser. Realmente a gente passa por muitas coisas. Só que o primeiro pensamento que você tem que ter é que isso não te define.
é o primeiro passo. Até se você vai aceitar ajuda, né? É que aquilo que você passou, já coloca na sua cabeça, isso não me define. Eu derrubando tudo. Isso não me define. E quando a gente começa a despertar, Renata, eu fui criada por pais muito negativos. Não julgue, tá? Não julgue. Você sabendo disso, o que você tá fazendo para ser o oposto disso? Quando a gente olha para os pais, a gente honra eles, entende? Honrar no fato assim, vocês fizeram aquilo que vocês deram conta. E tá tudo bem. Entendemos que eles foram vítimas de outras vítimas. E o nosso papel aqui é botar terror nisso aí e desconfigurar toda essa programação. Roseli, estado de ser. Quando vier um pensamento ruim, a gente troca por um pensamento bom? Não. O estado de ser não é isso. O estado de ser é o que você é. O que você é? Quem é você por trás de todos os padrões, os condicionamentos, as personalidades, por trás da sua profissão, do seu nome? Quem é você? Essa questão de quando vem pensamento ruim, a gente não troca por um bom, a gente observa o que a mente está trazendo. Porque aquilo que se apresenta no seu campo precisa ser olhado. Só que você olha com o olhar de quem está observando aquilo. Assim como se fosse... Imagina, você é um céu e tem nuvens passando. Mas você é o céu. As nuvens faz parte do céu, mas você é o céu. Você é quem olha as nuvens passar. Então você observa esse pensamento ruim. Mas lembra-se que você é o céu. E só existe um pensamento passando. E a partir do momento que você tem esse olhar em cima do que tá sendo mostrado para você, você vai perceber que isso não te domina, que isso não tem força, é só algo passando. E cada vez que você tem coragem de olhar para isso, sabendo quem é você é quem observa, você é o observador, o experienciador, você define o que você vai tomar como verdade do que a mente está trazendo, ou o corpo está trazendo, ou não. Entende? Você é o observador. Estado de ser, a gente fala assim, né? Esse estado de ser, como é que tá a tua vida agora? Tá um caos? Então, o teu estado de ser não é o consciente. Você não tá sendo o céu, você tá identificado com as nuvens de pensamento ruim. Se o teu estado, se a tua vida que você olha, percebe a sua volta, o que está acontecendo, tá ok, o seu estado de ser está em equilíbrio. Pode ser que você tenha identificação, igual a minha esposa, ela tem identificação ainda em ser enfermeira, em ser essas coisas, mas está tudo bem para ela. Então, se tá caos fora, se a sua vida é um caos, internamente você também é caos. Se a vida está em equilíbrio, internamente você está em equilíbrio. Está em coerência, pensamentos, sentimentos, ações. Deu para entender? E vamos aprofundar ainda mais o estado de ser, né? Porque até então, essa história que eu trouxe, que é verídica da minha esposa, a gente está falando só sobre coisa material, sobre trabalho. Mas o que viemos fazer aqui, ou então o que muitos estão buscando, é o real estado de ser. Oi, Cida, tudo bem?
E o que seria esse real estado de ser? Para quem tá lá no canal lá do WhatsApp, que já leu os e-books que eu mandei, lá eu fiz um e-book onde fala que você já é espiritual, você só precisa lembrar. Então, assim, a busca da Thaís agora é a total lembrança desse ser espiritual. É levar esse corpo e mente para esse estado, saindo da identificação de todas as personalidades assumidas. Muito bom poder estar aqui. Ah, que delícia, eu fico feliz que você está aqui. É como observador que a gente cria a nossa realidade. Exatamente, porque quando você se torna quando você se identifica, percebe que você é um observador, um experienciador, o que você quer experienciar? É aí que entra qual realidade que você vai assumir. Entende? Qual é a realidade que você vai assumir? É dos pensamentos negativos ou você só vai observar aquilo passar sem ter reação emocional? Ou seja, sem se identificar. Você quem decide. Porque você não é esses pensamentos, você não é a sua mente, você não é seu corpo, mas experiencie isso. E esse estado de ser observador, que é o que vai fazer você lembrar quem você é em espírito, em alma, a grandiosidade que você é, que você já é tudo, que você já tem tudo. Entende? A gente só consegue mudar, transformar. Muitas pessoas confundem o termo evoluir, porque vem da base da doutrina espírita, que estamos aqui em evolução. O que é evoluir para mim? Vamos pro lado, né, de saúde. Se você tá com uma ferida e aquilo aumenta, o quadro evoluiu, né? Ele evolui tanto para pior quanto para melhor. O que nós temos que fazer na vida aqui não é evoluir, é transformar. Então, quando você é um observador, quando você começa a ver as coisas pelo olho do observador, você identifica quem é você até aqui. Quem foi você? Como? Com base no que você está vivendo. A partir do momento que você identificou quem é você aqui, até aqui, agora, assumindo isso, ó, eu fui a pessoa inconsequente, eu fui a pessoa assim, você só consegue transformar aquilo que é, e não é fugindo, como você falou pra mim. Vem um pensamento negativo, eu troco. Você não tá mudando, você não tá transformando. Você só tá fugindo. Então, a partir do momento que você reconhece aquilo que você é, entendam isso. Eu até aqui fui isso. Eu observei qual realidade agora eu quero ser. Assim, a gente tira do nosso caminho aquilo que não faz bem. A gente tira do nosso caminho, sim, daquilo que nós não somos. Fomos tal coisa, vocês têm que entender uma coisa, fomos tudo isso pelo condicionamento moldado. Lembra da história que eu trouxe aqui no começo da live para quem tava? 2 pessoas, uma que viveu com pessoas de alto padrão, então ela carrega isso, para ela a questão de atrair dinheiro é mais fácil. E uma pessoa que lida com coisas mais
Eu vou usar o termo fútil, né? Mas não é julgando, tá? O que ela vai atrair? Esse mesmo tipo de pessoa. Isso é as situações que você vive. Fui aquilo. Agora, como observador, eu já identifiquei. Fui isso. Eu quero continuar sendo isso? Tá ok pra mim aqui sendo isso? Como observador, tá ok? Se não tá ok, tá faltando alguma coisa, tá em caos, quem eu quero ser agora? Qual realidade eu quero para experienciar aqui agora? Porque vocês estão aqui experienciando, vocês são Deus, vocês são espirituais, experienciando a humanidade. Quem vocês querem ser? Não é o que vocês querem ter. Quem vocês querem ser? O que vocês querem experienciar? Agora que vocês pegaram esse feeling do observador, de observar a si, não é fora, é dentro. Entendendo que tudo o que você vive e obtém é pelo estado de quem você é. Qual é a realidade que vocês vão acessar daqui para frente? Mas para acessar essa realidade tem que existir uma transformação interna. Ou seja, observar o que fui, acolhendo, integrando, ok. Fui uma repetição, né? Obtive isso dos meus pais, ok. Agora, negue tudo isso. Sabendo com clareza qual a realidade que vocês querem acessar, o resto vocês negam. Eu não sou mais isso, agora eu sou isso. Eu sou isso. E se vocês querem ir mais fundo, tá? Para ir além da matéria, além do mundo da fisicalidade aqui, para lembrar do ser espiritual que vocês realmente são, para vivenciar essa consciência que tanto é falada por aí, porque não é só acolher isso com a mente, aí vocês não podem identificar-se mais com nada. Eu não sou isso, e a pergunta que fica é: quem eu sou? Quando vocês negam, você já entende que vocês não são nenhuma dessas personalidades egóicas que quer ter as coisas, que reage às coisas. Vocês só deixam uma pergunta: então quem eu sou? Quem eu sou? Quando vocês começam a fazer isso e não respondem, gente, não responde com a mente, não responde assim: eu sou a consciência. Não façam isso. Percebam o silêncio que fica. Automaticamente, esse ser espiritual que está nessa carne começa a se acender. É com muita paciência e aos poucos. A percepção de vocês começa a aflorar novamente. O sentir. Tá dando para entender? Interage aí comigo, senão eu tô aqui falando sozinha e eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tá claro, Cida? Tá claro, gente? Cadê o povo? Cadê? Lígia, José, tudo bem? Vamos interagir. Cadê os tap-tap na telinha? Vamos interagir, eu estou entendendo. Que bom. Gostoso assim, quando a gente entende nesse. Rita, primeira vez aqui? E você já tá por dentro desses assuntos, Rita? Ou é novo pra você? Você já entendeu? Ah,
delícia quando as pessoas entendem. E lembra que eu sempre trago para vocês aqui que eu estou aqui passando uma informação das experiências que eu tenho. Por favor, não tome nada como verdade absoluta, como já sendo, porque isso vai para o campo do intelecto. E o intelecto não vale de porra nenhuma, tem o seu valor, mas o que eu quero aqui é que as pessoas experienciem, descubram por si só. Descubram por si só. Vivenciem as próprias experiências, tá? Não tô aqui como ditador da verdade absoluta de nada e nem ninguém. Perfeito? Dá um joinha aí se tá tudo bem. Thaís, quando eu comecei a entender tudo, fui curada de uma dor na coluna. Olha que lindo, cara. Sério mesmo, amiga? Oh, meu Deus. Amém. Thaís, quando o seu irmão bem mais velho dá trabalho, eu consigo mudar isso? Pois ele é outra consciência. Amiga, eu vou falar uma coisa assim sincera. A gente não muda ninguém. Isso pra mim é uma ilusão, ao meu ponto de ver. Você consegue mudar o seu estado de ser e a partir daí a reação do externo muda. É isso que eu quero dizer. Então, assim, todo mundo tem pessoas que de certa forma tem um conflito. A forma como você vê o seu irmão, querendo ou não, é um reflexo de algo que é você também. Quando você olha para ele, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que essa consciência, que dor é essa que ela está expressando? Porque aí você começa a ter empatia e para de julgar. Porque você está julgando, dá trabalho. O que essa consciência, que também sou eu vivendo a experiência dele, está querendo expressar? O que eu preciso aprender com isso? E deixa o seu ser ir mostrando. Não rotula, para de julgar. Entende? Observa a ação. Observe-se como reage a isso. Porque assim, se você reage, você dá força. Como consciência, você só observa. Você não conceitua, você não dá nome. E vê o que acontece. Assim, eu quase não andava. Acessei uma realidade onde o meu corpo é saudável. Joe Dispenza, né? Joe Dispenza sofreu um acidente, quebrou não sei quantas vértebras da coluna, se negou a todas as cirurgias e ele falou, bom, eu não tenho o que fazer, eu tenho só que ficar nessa cama. E ele começou a imaginar a coluna dele ser cicatrizando, né? Os ossos se unindo. Hoje ele é perfeitamente perfeito. Isso, gente, isso aí é o mínimo, tá? Assim, saúde, essas coisas são coisas que a gente... Cara, isso já tá mais do que provado do que a gente pode fazer, né? A Laudirene, consigo entender algumas coisas, outras não, mas eu estou indo devagar. É devagar e aos poucos. Pra que pressa? Né? Se você é eterno. Pode ser que o seu corpo não seja. Caguei pro corpo porque nós sabemos que nós não somos ele. Estamos aqui para cuidar dele. Né? Então não tem que ter pressa mesmo não, viu, Laudirene? Gostei. Vai aos poucos e devagar. Ele é dramático. Aonde que na Inês tem esse drama também? Que ela precisa olhar? Porque o que eu jogo no outro tem em mim. Entendeu, Inês? Ontem trabalhei das 3 da manhã até da noite. Mulher, pra que trabalhar tanto? Tô brincando, a vida é sua. Mas se você tá bem, você já é o seu maior milagre.
E fala assim pra mim, Cida, Jesus teve que vir aqui pôr a mão em você pra você se curar? Existiu um Salvador? Existiu um Salvador? Não, foi você. Tudo se dá por você. Seu estado de ser implica até na fé que você tem, que é o acreditar que aquilo vai se dar. E eu batendo aqui na mesa, né? É isso, gente. Perguntas? Dúvidas? Aproveita que estamos aqui agora para resolver tudo. Mulher, eu morava na igreja com dores e Jesus não desceu lá da cruz para te ajudar, mulher? Que é isso? Ah, brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Se a gente vai para, Cida, se a gente vai para esse campo, né, que você está trazendo aqui de curas, e essas curas se dão pelo teu estado de ser, você acreditou, né? Saí, minha vida mudou. Desculpa quem gosta de igreja. Não, tu tem seu lugar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você se encontrou fora daí, você achou o seu caminho. Né? Mas é importante você reconhecer que foi o seu estado de ser. Você foi um ser que teve fé, que acreditou. Independente do que os seus olhos estavam vendo, independente do que dos seus ouvidos estavam ouvindo. Independente. Nada no externo, ou seja, as notícias, o que você vê, é maior daquilo que o seu ser decide. Você. Nada. As pessoas podem te taxar de louco, que taxem. Se as pessoas te taxarem de louco, você está no caminho certo. Porque Jesus, né? Jesus mesmo falava alguma coisa que Deus... É como se Deus permitisse os loucos para burlar os sábios, né? Os que se conceitua o dono da verdade e da razão. Se vocês observarem, as pessoas que mais, assim, tiveram êxito na vida foram as pessoas mais improváveis, as mais loucas. Observem. Vocês têm que ter esse observar as coisas. Se a gente for para o âmbito do dinheiro, Silvio Santos era um improvável, louco. Tantos outros. A Cida tava dentro da igreja, cara. Meteu o louco. Isso aqui não vai me curar, não. Deixa eu meter o pé daqui. Entende? Quando eu falo pra vocês, mete o terror nesse mundo, nessa normalidade, gente, é pra meter o terror mesmo, sabe? Um professor de enfermagem me dizia, a cada 10 aqui na sala, 3 são loucos, amém. Maria, bom dia, tudo bem, minha querida? As pessoas aqui na minha família também olham pra mim assim, de um jeito meio estranho, viu? E eu adoro. As pessoas, assim, o pessoal que convive comigo pega esses meus vídeos, pega essas minhas lives, não entende porra nenhuma. Aí eu penso, eu não tô falando pra vocês mesmo. É muito... Gente, mete o terror nesse mundo. Seja um improvável. Pois é. Seja o improvável na vida de vocês.
Olha, temos uma psicóloga. Oi, Michelle, tudo bem? É isso, cara. Seja um louco. Negue a tudo que vocês foram por inconsciência, né? Se a vida de vocês não tá legal, esse estado de ser que vocês foram até agora, mete o louco, não sou isso. Gente, vocês vieram aqui, vocês como criação, não existe escassez, não existe doença, não existe problema, não existe. Por mais que os olhos de vocês enxerguem isso, não existe, neguem isso. Mete o louco. A hora que o teu estado, você, como consciência que você decide algo, cara, pode ser a coisa mais louca do mundo. Não duvide um minuto do que você decidiu. Vai em frente. Bom dia, Michelle, tudo bem? Mete o louco. Tudo a mente cria e tudo você, se você perceber, até você acordar, despertar, né? Porque despertar ainda não é ser um ser iluminado, mas é começar a questionar o mundo. Vocês foram influenciados até então a serem e a fazer. Bom dia, Rose, tudo bem, minha querida? A serem e a fazerem o que vocês fizeram até hoje. Essa repetição de padrão. É como se fosse, gente, um abuso em nosso ser. Que é o que isso vem de mais antigo que existe, religiosidade. Desculpa quem ainda, né, tá tudo bem, quem frequenta a igreja, quem tem, né, não tô aqui para tirar a fé de aquilo que a pessoa acredita de nada. Bom dia, Dom. Mas a gente é influenciado. E a hora que você começa a questionar e a olhar o ser que você foi até então, cara, mete o louco, negue. Não sou isso, eu sou maior que isso. Veio à mente, trouxe pensamentos ruins. Você é um observador, observa o que está vindo ali. Não sou isso. E quanto mais vocês exercitam isso, mais o real ser ascensiona, ascende. Entende? Vocês estão aqui para viver o melhor disso tudo. Nós somos a geração para quebrar esses paradigmas todos, desses bando de anos passados por aí. Eu tenho certeza que os nossos antepassados, né? Pai, avós, tá olhando lá e falando: vocês conseguiram o que a gente não entendeu e não conseguiu. Entende? Vai com tudo. Mete o louco. Sim, da verdade. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que tá o estado de ser de vocês? Como é que tá a vida? O que vocês não estão conseguindo ainda sair da identificação? Sabe? O que vocês estão ainda identificados que vocês julgam como difícil, classificam como difícil, conceitua como difícil? Porque não existe difícil. Existe uma... Quando você está prestes a mudar a sua vida para algo grandioso, surge uma resistência. Não existe dificuldade, é só uma resistência. Imagine um avião que vai pegar um voo, né, para decolar. Isso são leis da fisicalidade aqui. Ele tem que quebrar o vento para ele, né, chegar a uma altitude e se manter alto e estável.
Quando você está prestes a fazer uma grande mudança na sua vida, vem uma resistência. E você tem que ser igual avião, você tem que ir, mete o louco e vai. Movimento. Vai. Vai. Você vai ver que você é muito maior que qualquer resistência, que não existe dificuldade, não existe problema, não existe... São todos ilusões. Vocês estão quietinhos hoje, né? Ninguém tá interagindo, eu vou começar a falar aqui. Né, Cida? Tá todo mundo quietinho. Jessie, tudo bem? Bem-vindos à live, quem não me conhece. Esse ser descabelado e louco, improvável desse mundo. No meu trabalho, perceberam que estou diferente. É tão bom ser diferente, né, gente? Raul Seixas falava, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Também gosto, cheguei a arrepiar. Vim pegar o gás, uma confiança, tava meio na mente. Sai da mente, quem manda é você. Mete o louco nesse negócio. Pegou o gás? Agora, ó, corre, movimento. Essa vida exige movimento. Exige uma reação para que a ação promova. Voa alto, vai. Mete o louco. Sua voz é linda. Ah, obrigada. Gente, eu acho que eu seria uma boa, assim, pessoa pra fazer comédia. Eu gosto de fazer as pessoas rir. A gente fala de um assunto sério, mas por que a gente tá aqui, gente? Pra rir, pra sorrir, pra ser feliz, pra estar alegre, pra estar bem. Sai desse umbral, sai desse caixão que vocês se colocaram aí. Você tá louco? Acha? Gente, se for pra vocês comer pão e água, que seja, faça daquilo a melhor refeição. Ah, caramba! Menina, você tava judiando teu corpo pra puxar a borracha ou você tava puxando a borracha pra lembrar quem que você era? Olha que louca! Você é louca mesmo. Gato, respeito. Ai, gente. Eu queria, tipo assim, estar num lugar onde eu estivesse vendo a carinha de cada um de vocês, sabe? Assim, pra eu entender como é que tá a energia de vocês. Porque aqui é só eu falando. A Carla, eu me movimentei muito esses 3 dias. Estava na mente, nos acontecimentos externos. Ficar bem em paz quando eu tô recluso. Esse momento de introspecção, o que Jesus fazia, lembra? Assim, né? Pelas histórias básicas que a gente assistiu em filmes, em desenhos, tarará. Durante o dia ele se movia, né? Ele vivia aos olhos do mundo ali, né? Lidando com situações e pessoa, né? Mas no final da tarde ele ia para as videiras para se reequilibrar, para ter as intuições, né? Então, o momento de você se recolher, se reconectar é essencial. É igual eu falei ontem na live, eu fiquei um tempo sumida daqui, mal aparecia. Por quê? Se existisse inferno, eu tava no meio dele, mas com um olhar diferente agora. Eu só era a pessoa que estava passando pelo inferno, eu não era as almas penadas dali, entendeu? O que eu fiz, Carla? Eu me recolhi, me acolhi. Fui olhar para
Quem na Thaís plantou aquilo que ela viveu. Sem julgamento, você acolhe. E a hora que você acolhe, que você olha com coragem, sabendo-se quem é, você caminha e o inferno não te atinge. E você faz assim pra ele. Tem. A Laudirene, estou vindo dos vídeos do Glauco e assisti aquele seu primeiro vídeo de cura do estômago ou da depressão. Ieda, bom dia, tudo bem? A Marleide, estou costurando e te ouvindo. Não ia ter muita graça olhar minha cara. Você sabia que minha primeira profissão foi costura? Minha irmã tem uma oficina de costura. Eu, com acho que 12 anos, eu comecei a costurar com ela. Costurei dos 11 até uns 20 anos, mais ou menos. Sei costurar, viu? A gente costurava jeans. A Laudirene, eu estava em uma vida de desespero, eu estou tranquila, calma e em paz. É o estado de ser, tem que ser esse estado que a paz traz. É um estado de neutralidade, tá? Você entendeu, Carla? Mete o louco. Cássia, minha mãe estava no asilo, meu filho retirou, levou para casa e agora quer retornar com ela. Não acho bom. Como assim, Cássia? Retornar com ela para onde? Pro asilo? Por que sua mãe estava no asilo? É no silêncio que aprendemos, é no silêncio que a gente se ouve, assim, a gente se escuta quando fala, mas quando silencia, a verdadeira voz se revela. A Rose, você lembra a Ana que também faz live aqui no TikTok? Eu não conheço a Ana. Parece comigo? Oh, meu Deus. Oi, Laine, bom dia. Bom dia. Vocês estão trabalhando e me escutando a rádio da manhã? O pessoal antigamente, porque eles falavam assim pra mim que eu tenho uma voz impostada, que eu não sei, assim, eles explicavam que eu falo de uma forma e quando eu vou cantar, eu canto de outra. Aí tinha uns amigos meus que falavam assim que eu era locutora de motel, que a hora que eu queria, eu tinha uma voz que seduzia. Ao mesmo tempo, quando eu queria, eu tinha uma voz infantil. Quando eu queria, eu tinha uma voz louca. Vai lá, Cida, obrigado por ter participado, tá? Estou passando roupa e assistindo você. Olha pro dedo, hein, mulher? Olha pro dedo. Essa é uma coisa que eu não faço, é passar roupa. Passo na porta. Põe no cabide e fala assim, alisa-se. Se vira. Brincadeira, quando preciso tem que passar, né? E é isso aí, gente. Dúvidas, perguntas que vocês precisam do meu ser aqui. O que eu tinha pra falar era isso. Trouxe um exemplo, espero que vocês entendam isso, tá? Que vocês experienciem isso, observem-se, respirem, reconecte-se. Com o quê? Com vocês, com a natureza, sabe? Voltem para si. Caga para tudo que tá à volta de vocês, que vocês estão vendo. Neguem a tudo que vocês já sabem que não é vocês. E vamos viver uma nova realidade. A Laudirene, maravilhoso, gratidão. Eu que agradeço a sua energia por estar aqui, tá? Já tem 1 ano que estou falando em trocar o telhado de casa e não consigo. Vejo dificuldade.
Se você tá vendo a dificuldade, você tá acreditando. Se você tá acreditando, não tem o que se faça. E se você imaginasse já o final disso, e se você começasse a ver e sentir, a ver o telhado trocado e perceber como que você se sente com isso, e ficasse aí. Entende? Oi, Karina, bom dia! Tudo bem, amada? Tudo bem com vocês? Karina, você acredita? Se eu acredito, eu procuro pessoas pra gente trocar essas figurinhas. Eu tô bem, amada, graças a Deus. Se eu acredito em extraterrestre, adoro baixar, adoro cryo. Eu procuro pessoas pra gente sentar, fazer um cachimbo e falar sobre isso e olhar as estrelas. Eu sou consciência, bom dia. A Marli, explica mais sobre o final. É assim, Marli, quando a gente quer, né? Vamos falar sobre um pouquinho aí sobre essas questões de cocriação, né? Para as coisas se dar, ela é pelo teu estado de ser. Precisa existir uma coerência entre o que você pensa, sente, fala, né? Se você ainda não consegue sentir isso em coerência, uma das coisas que as pessoas... tipo assim, tá? Isso eu vejo que, tipo, que Neville fala, né? Que tantos outros que tocam nesse assunto fala, Joe Dispenza fala. Você tem que olhar para a coisa já realizada. E a hora que você olha para isso, isso colapsa uma onda. Você não tem que olhar o como isso vai acontecer. A tua visão, a visão de... Até se você pegar, assim, observar os empreendedores, as pessoas que lidam, né, com empresas, elas não olham como as coisas vão se dar. Elas só miram naquilo já realizado. E solta. É isso. Então, assim, se você vai... É você que falou do telhado, né? Você já teve alguma... Eu tenho várias, viu, amigas? Experiências sobrenaturais. Já falo sobre isso. Então, assim... Você precisa olhar para a coisa já pronta. E qual que é o sentimento? Começar a perceber qual que é o sentimento que isso te traz. Entende? Se a gente vai trazer isso para uma metáfora, eu sempre falo da semente. Você quer uma flor, você já viu qual flor é? É uma rosa vermelha. Você já sabe que é uma rosa vermelha. Você já sabe até o cheiro que tem. Para ter essa rosa, você tem vários caminhos, não te importa como, mas se você decide plantar, você já sabe que você está plantando uma rosa e qual é o fim que essa rosa vai ter. Então, esse processo de trazer coisas, de modificar, você tem que olhar para o estado final, a roseira florida. Os pássaros, as abelhas vindo ali, o sentimento que isso te traz, é para esse ponto que tem que olhar. Mas a gente fica focado em como as coisas vão se dar. Ou seja, se plantou a roseira lá, se foi por um exemplo, uma semente, você quer ficar lá cavando para ver se a semente está vindo, para ver se a flor está nascendo. E é por isso que os processos não acontecem, não ocorrem. Isso é o olhar o final. A coisa pronta e como você deixar emergir de você o sentimento de viver aquilo pronto. Colapsou a onda, tá criado, tá feito. Aí você vai falar assim, mas eu não tô vendo.
volta para a metáfora da semente. Você plantou, você sabe que nesse movimento terreno, para formar, olha para a natureza, gente, para vocês perderem essa pressa, essa ilusão da urgência mental. A sementinha cai, ela vai passar por um processo de decomposição da sua casca. As raízes vão começar, porque começa lá dentro, lembra? É dentro, vai pro fundo. Criou as raízes, que é o sentir que está tudo bem, o brotinho sai. A planta, ela se importa se ela vai ser a maior planta, se ela vai ser a mais bonita? Não, ela só é. Não tem controle de como vai se dar, como que vai ficar. Tarará, tarará, tarará. Entende? Espero ter entendido. Acredita, momento final, eu vejo Bashar também. Bashar é excelente, eu gosto muito dele. Eu gosto do quão cômico ele é muito legal. Eu não conheço essa Ana Flávia Monteiro ou Eu Sou Consciência. Não conheço. Se eu já tive alguma experiência sobrenatural, eu nasci. Amiga, eu consagro a ayahuasca, né? Então, assim, o que eu mais tenho é experiência sobrenatural quando eu estou na força da ayahuasca. Se eu já tive experiência sobrenatural fora, eu sou uma pessoa muito sensível, eu sinto muitos campos. Pra mim, isso é sobrenatural. Agora, se você perguntar assim, eu já vi um extraterrestre? Cara, eu vejo naves. É só você parar um momento aí e olhar pro céu. Esse desenvolvimento ainda de ver as coisas, né? Além dessa matéria, eu ainda não tenho esse campo, esse chakra aqui, ainda não, né? E também não sei se eu quero isso, entende? Mas o sentir, eu sou aquela pessoa que sente e percebe muita coisa. Uma pessoa chega... Então, assim, pra mim, o sobrenatural não é extraordinário. Não é ver um espírito materializado. Então, depende do que você julga como sobrenatural. Porque somos sobrenaturais, né? Já somos isso. Se você está buscando, às vezes, assim, uma experiência... Uau! Quando eu consagro a ayahuasca, eu tenho experiências surreais. Que a fisicalidade que não me deixa perceber. Consagra a ayahuasca para isso? Acontece. Johnny Motas, como sair da dívida? Primeiro passo, entendendo o que te faz criar a dívida. O que te faz criar a dívida? O que você está consumindo para sanar dentro de você em excesso? O que você está tentando compensar com o ato de comprar ou de fazer? Porque assim, o dinheiro para pagar a dívida, ele vem. O dinheiro da energia vem. A questão está em você sanar essa compulsão emocional. Se você entender que toda dívida ela vem de um problema emocional, ou seja, corpo e mente, porque por mais que você consiga o dinheiro para pagar a dívida, se você não olha o que está criando a dívida, qual é o seu estado de ser, você vai viver nesse ciclo aí pro resto da vida. Você pode ganhar na loteria, você sempre vai ser um endividado. Então, como sair da dívida? Curando, observando, vendo, entendendo quem é a pessoa que tá... Quem é o ser que tá fazendo dívida aí. Então, eu sou a consciência. Essa questão de assim, aceitando que eu não tenho dívida.
Esse aceitar aí tá muito banalizado, ao meu ver, viu? Ah, eu aceito que eu não tenho dívida. Ok, posso aceitar, eu não tenho dívida. Olha pro impulso que faz você... Gente, tem que ser um pouco racional. Olha pro impulso que tá fazendo você ser o endividado. Viu o que é? Agora negue isso. Mas primeiro você... Para existir uma transformação, foi o que eu falei no começo da live. Você só transforma aquilo que você assume que é. Olhou, viu. A partir do momento que você viu, agora qual que é a realidade que você quer acessar? Uma pessoa que sabe lidar com dinheiro. Uma pessoa que sabe lidar com a vida. Você entende que você não são as suas emoções. Você entende isso. Dá para perceber? Porque se você não sair da identificação com o teu estado de ser hoje, que é a pessoa endividada, a mente só tá criando mais uma ilusão aí. As transformações se dá quando você olha, observa, entende que você é um observador, entende que você viveu tudo que você viveu até hoje por uma influência, por um coletivo, olhou para isso, teve coragem de olhar, viu? Ok, qual que é a realidade que eu acesso daqui para frente? Quem vai ser eu daqui para frente? Esse negócio de falar assim, aceita que não funciona para todo mundo. Cada ser é um ser e a gente precisa entender isso. Somos uma consciência, mas cada humano aqui está na sua experienciação, está no seu tempo, vivendo as suas experiências. Por isso que eu não posso chegar aqui e ditar o que é certo e errado. Eu estou falando da minha própria experiência para você. Se você achar que servir, experiencie isso. Não tem mudança externa se não muda o interno. Percebam, o espelho reflete o que você manda. Você está totalmente incoerente em pensamentos, emoções e ações. Para que a sua vida se reorganize, precisa voltar à coerência, ao equilíbrio. Esses conceitos, gente, intelectuais, não servem de nada se você não começa a perceber e sentir as coisas, experienciar o que é. Imagina, Johnny, passei uma fase má, afastei-me de toda a gente. Tô um ano meio perdido, como volto a mim? Amigo, você passou uma fase má. Como que você volta a mim? Se você passou por uma turbulência, essa turbulência veio para te mostrar que aquilo que você estava vivendo talvez não fosse real. Porque assim, quando a gente, hesita uma mudança, a vida vem e chacoalha. E a gente tende a ver tudo que acontece como uma coisa ruim, não é? Se teve um chacoalhão aí, é um convite a essa transformação.
Talvez a pergunta não seja como volto a mim. Porque talvez essa identidade de quem você foi já não te pertence mais. Olho, entendo tudo que fui, agora quem eu quero ser? Ou seja, quem eu sou de verdade? E como se dá isso? Entrando em observação. A minha vida ali fora tá assim. Então, o meu estado de ser, gente, não existe vítima. O meu estado de ser é esse. Até agora. Não tô bem assim. Então, quem eu realmente sou? Mude a pergunta que esse molde externo começa a refletir a pergunta que você faz. E esteja presente, consciente, entendendo, observando o que se apresenta para você. Comigo não existe uma fórmula, faz isso assim, assim, assim. Não tem diquinha de assim, 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 assim. Mude a pergunta. Quem eu realmente sou? Entre em silêncio. Entre pro quarto e feche a porta, mas não é isso, não é na fisicalidade. Entre para dentro de você e comece a se observar, sem medo. Olá, 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 olá. Ai, amiga, são 5 anos de ayahuasca. Então, assim, o que eu já vi na ayahuasca, vixi, muita coisa. Muita coisa. Mas assim, cara, eu nunca vou pra ayahuasca buscando experiências, sensações. Eu sento lá, tomo a minha ayahuasca e falo, vamos lá, mostra quem eu sou. E nas primeiras vezes, cara, ter essa coragem de enfrentar quem você tá sendo, né? Porque essas identidades, esses padrões, a porcaria que você tá sendo é sobrenatural. Então, assim, eu não busco a ayahuasca para ter experiências sobrenaturais, gente. Aconteceu? Já aconteceu. De ver luzes, de ver demônios, que na realidade nada mais é do que criação mental. O mais sobrenatural da ayahuasca é você perceber que a sua consciência fala com você, que Deus fala ali com você, sua consciência. Né? Mas assim, as mirações que ela traz é sobrenatural. Para os nossos olhos que veem essa realidade parada, né? Gratidão, universo! Lá, né? Já tive experiências conscientes. Hoje, quando eu paro assim, fecho o olho, né? Em silêncio, as mirações elas vêm. Aprenda uma coisa, gente. Eu tenho um e-book no meu canal que já fala, vocês já são espirituais, vocês já são sobrenatural. Porém, vocês estão identificados com a matéria. E quando você entende isso, isso fica tão mais leve. Tão leve, sabe? Para essa cobrança de buscar coisas espirituais, de buscar uma resposta, de buscar um sinal, de ter que conversar com uma entidade, de blá 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 blá. Pati, bom dia, lindona. Você só quer viver, né, Dri? Depois que despertei desse episódio, você só quer viver. Você tá aqui pra viver a matéria, pra viver isso aqui, pra viver a humanidade,
para sentir, perceber. Só que tem que entender que não pode se identificar. Todo mundo que se identifica com as coisas, elas sofrem. A identificação gera desejo. Desejo é dor. Imagina, Paty. Ah, Val, tem coisas que não tem como negar. Você só muda depois de observar. Exatamente. Você tem que ter... A gente foi condicionado a fugir, né? Porque assim, se você tá com um exemplo, com um problema emocional e você procura medicina, né, convencional, com certeza vão te socar um remédio ali para você não sentir. A gente é condicionado a não querer sentir. Você tá aqui como Deus experienciando uma humanidade para sentir. Aí você entende que o segredo, a partir do momento que você permite sentir aquilo, passa, perde a força. Porque você experienciou. Não é fácil? É, só que as pessoas têm medo. Medo do quê se vocês são consciência? Vocês são Deus. Nada acontece com vocês, nada. A não ser que vocês permitam. Entende? Tem uma amiga que eu assisto aqui do TikTok, que é a Caverna do Urso. Cara, tem coisas que tipo assim, que ela faz, que é catar uma bicicleta e sair do meio do mato andando, e entra em cachoeira, e pergunta assim, Dani, você tem medo de morrer se uma cobra te picar, uma onça aparecer? Não. Porque ela entende que não existe morte. E se acontecer alguma coisa, assim era pra ser. Não tem controle. Vê se acontece alguma coisa com ela. Ela tá todo dia ali postando um vídeo para que as pessoas saiam dessa zona de conforto, saiam do medo. Tem vontade de fazer uma coisa? Mete o louco e vai fazer. Vai vir a resistência do vento, do avião? Vai, só vai. Faz. A mente falou, cuidado, vai, faz. Ah, não vou fazer isso porque minha avó falava que isso não dava certo. Questiono. Com todo respeito, minha avó, quem você foi, aos meus pais, mas eu questiono. Eu não posso tomar como verdade mais o que todo mundo já fez. Eu preciso ter minhas próprias experiências nessa vida. Eu não posso mais ficar aceitando. Aceita isso, aceita que é assim. Vai lá viver, experiencia aquilo. Era igual aquele meme do leite com manga que faz mal. As pessoas criam memes, criam ideias, vendem ideias e vocês já tomam aquilo como verdade, aceitando aquilo como de fato fosse a única verdade que existisse. E é sempre um pensamento, uma ideia, gente. A verdade é muito clara. As pessoas, elas adoram a merda porque é quentinha. Elas não têm cunhão pra ir lá viver as experiências dela. Aí depois ele fala assim, a minha vida, tô sofrendo. Você tá repetindo. Você não tá vivendo, você não tá aqui experienciando, você não tá aqui observando. Dri, você trouxe uma frase assim, depois que você acessa o estado de ser o quê? Mas isso daí, gente, não é intelecto, é sentir. Isso que eu estou falando até agora, que vocês já são espirituais, vocês já são sobrenaturais. A partir do momento que vocês acessam isso, vocês só experienciam, fazem aquilo que tem vontade de fazer, que vocês já são tudo. Isso eu falo desde o começo, né, Dri? Vocês já são tudo, vocês já têm tudo, vocês já são a criação, vocês, sendo criação, vocês são os criadores, nada falta. Só que para vivenciar as coisas nessa matéria precisa de um movimento.
Presta atenção nas aves. A ave ela não morre de sede. Só que para ela tomar a água, para ela experienciar a água, ela tem que sair do galho daquela árvore e ir até um rio. Ela pensa, tá longe, ela pensa, a água tá suja, ela vai lá matar a sede. Vocês estão aqui para viver. Mas aí fica perdido no tempo, só aceitando. Aceita que é isso, aceita que é assim, aceita que... Experiencie as coisas. E aquilo que alguém falou aqui há pouco, nós somos, assim como um oceano, é uma coisa só. Mas existem as ondas que são diferentes. Assim somos nós, somos parte de um todo, mas temos as nossas experiências individuais em cada corpo. Certo? Então eu nunca posso tomar como verdade o que o outro fez e deu certo para ele. Eu tenho que buscar a minha própria experienciação. Por que você acha que muita gente fala assim, isso não funciona? Porque a tua alma não condiz com aquilo. A sua alma sabe o que ela veio experienciar aqui. Basta você confiar e se permitir vivenciar movimento. Gente, percebe a intuição que vem. Vem a intuição, logo vem a mente. Não faz isso. Vai lá e faz. Val, eu sempre me pergunto quem sou eu, mas não vejo resposta. Confie no silêncio. Porque não é a tua mente que vai te trazer essa resposta. A mente ela cria conceitos, palavras, porque ela é limitada. Então ela põe conceitos, palavras, para que ela mesma facilite o próprio entendimento. Porque assim, não é intelecto. Quem sou eu, você vai sentir, minha amiga. Lembre que você está aqui para sentir e não para agregar mais conceitos. Pelo contrário, você está aqui para esvaziar de tanto conceito. Qual é o sentido da vida? E quem te falou que a vida tem que ter sentido? Aonde você comprou isso como verdade? Qual foi o coach que falou que a vida tem um sentido? Ou qual foi o filósofo? Eu já procurei ajuda de entidades. Não falo, não faça isso ou deixa de fazer. Mas quem te garante que aquele ser que você está conversando ali é aquilo lá que você acha que é? Entende? Marcinha, as pessoas criam medos, né? O medo ele vem da religião, né? Porque a única maneira que você tem de controlar uma pessoa é pelo medo. Como que você controla pessoas em massa? Vou trazer uma história aqui. Vocês sabem que inferno não existe, né? Ok. Que isso é uma criação religiosa, né? E eu acredito que venha do cristianismo, catolicismo. Eu não sei que lugar lá em Roma, se é em Roma mesmo, eu não sei. Não me apego a conceitos. Mas existia um buraco no meio de uma praça onde as pessoas indigentes, elas morriam. Não tinha família, não tinha velar, não tinha de enterrar. E existia um buraco. E esse buraco era chamado de inferno. Então, todo mundo que morria, que era um indigente, era jogado ali. Aí vem o humano cristão para te controlar, para você fazer o que ele quer, para que você pague o dízimo, para que você tema a Deus, que é Ele mesmo. Que se você não fizer as coisas da forma como eu falo, ou da forma como eu interpreto a palavra escrita, você vai queimar no inferno. Não tenho que falar mais nada, né?
Vocês estão comprando ideias a todos os momentos. E quando eu chego uma louca e fala aqui, ó, sai do celular, vai viver, eu duvido que tenha alguém que fala isso aqui. Se tem, é raro. Me apresente. Saem daqui, vão viver. Vão sentir, vão perceber. Parem de comprar ideias. Vão fazer suas próprias experiências. Entende? Mari, medo de ser rejeitada em relacionamento? Por quê? Quem você já rejeitou? Que bosta que você ensinou pros teus filhos, Bela. Oi, Ana, bom dia, tudo bem, minha querida? Rita, bom dia. Tudo bem, pessoal, com vocês? Vocês estão bem? Depois de quase 2 horas de live aqui, um monte de falação. Medo do inferno. Amiga, se existir um inferno, ela é a sua própria consciência quando você começa a perceber o que você fez. E você não consegue sair da identificação, né? Cheguei agora e eu tô quase pra sair já, Ana. Mas depois eu vou deixar salvo lá no vermelhinho, tá? Beta Reis, aqui já é tarde. De onde você fala, mulher? De onde você tá falando? Manda aí, Ana. Aproveita os meus últimos minutos. Meu filho disse que tô louca, eu só observei ele sair. Não tem reação, deixa ele achar o que ele acha. Portugal, tem bastante gente de Portugal, né? Olha que interessante, né? Eu já falei isso ontem. A família materna, meu lado materno feminino, né? Meus bisavós vieram de Portugal. E eu tô vendo que sempre tem gente de Portugal aqui. Menina, isso aqui não é inferno não, viu? A Marcinha, dizem que o inferno é aqui mesmo. Para com isso, gente. Isso é pra ter controle. Isso vem de mídia, vem de religião. Que inferno? Isso aqui é o... Olha, gente, olha a natureza. Vocês acreditam que isso aqui é o inferno? O inferno é o medo que toda hora tá sendo implantado nessas redes sociais, nessas telas, nessa televisão, nessas notícias, nessas barbaridades. O inferno é o próprio ser que cria isso. E quando você vai pra natureza, você... Cara, senta na tua mesa da sua cozinha com a sua família. Você tem coragem de acreditar que isso aqui é o inferno? Pelo amor de Deus. A Mari, também sou de Portugal. Ah, que delícia. Estava passando por um dilema com dinheiro para ajudar a cair no golpe do Pix. Será que foi uma crença? Amiga, eu não posso falar pra você o que foi. Você tem que se perguntar o que você aprendeu com isso, porque tudo é pro teu bem. O que você aprendeu com isso? Porque se a gente entrar no campo aqui de querer entender o porquê que isso se deu, você vai criar sofrimento. Tudo é perfeito como é e como foi, entende? Tá? Agora você tem que começar a observar qual é o seu estado de ser. O que você acredita sobre dinheiro? Porque isso daí se trata do como você vê o dinheiro.
Você acha que quem tem dinheiro é só golpista? Lista. Coloca dinheiro e vai listando na frente, se isso for te ajudar. Se não for, também não faça. O que você... que tem? Deixa vir. O que você percebe sobre o dinheiro? Tem uma... Pode ser, né? Igual você falando, uma crença. Pode ser. Você tem uma crença de que a pessoa que tem dinheiro é quem dá golpe? Pode ser. Mas assim, aceite o fato que foi, aconteceu, não tem o que fazer, fato não tem emoção. Agora, se você quer mudar a sua relação com o dinheiro, quem você é e esse ser, como que ele vê o dinheiro? Como que ele lida com o dinheiro? O entendimento que tem que ter é de como você se vê. E não querer entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Julgar o que aconteceu. Passou. Tá, entendi, ok, olhei. Então, eu vejo o dinheiro assim, tá, quem que eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que sabe lidar com o dinheiro. Olha para o estado final. Como que é essa pessoa que tem uma boa relação com o dinheiro? Se tem dificuldade de ter essa visão, porque a mente é limitada, vai estudar pessoas que têm dinheiro. Como que elas agem? Como que elas são? O que elas fazem? E não é para você trazer aquilo para você copiar a pessoa, é só para você entender, né? Para que a tua mente intelectual entenda. Mas aí você começa a entrar numa coerência do sentir. Que as pessoas confundem, né? Elas começam, tipo assim, pega lá e modela. Eu vejo muito isso com esses coach, né? Vou até citar o nome, Pablo Marçal. Porque as pessoas, elas não sabem pegar algo bom e trazer para a vida delas. A criar o seu próprio molde, né? Do seu estado. Elas começam a imitar as pessoas, percebe? E o ato de você estudar, observar alguém, não é para imitar aquele ser, mas o que tem ali que eu posso fazer o meu molde, entende? Eu tenho raízes portuguesas, viu, Beta? Laudirene, você não tem... Amiga, você não tem que ter medo de nada. Nada, 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 nada. Se tem uma coisa que controla você de ser... É o medo. É medo de olhar pra si. Medo é o controle. A pandemia controlava pelo medo. Aí que acontece? Você começa a sentir medo, seu corpo começa a entrar em modo sobrevivência. O que é? Começa a disparar tudo quanto é hormônio possível. Que ele percebe, porque o teu corpo tá aqui para te manter vivo, né? A tua mente. Então começa aquele dispare de hormônio, começa a ficar tudo desregulado, você começa a adoecer. Aí você acha que é genético. Porque fulano teve, eu também tenho. Não aceite doença. Volte pra dentro, se equilibre. A Cida tava falando aqui que ela se curou de um problema na coluna, que ontem ela trabalhou das 3 da manhã às 8 da noite. Ela não tava nem andando. Então, Ana, aqui você colocou, o que aprendi não sei, tudo bem, mas pedi a restituição no banco e aceitei que já recebi de volta. Comece a ver,
esse dinheiro na sua conta de novo. E não precisa ficar lá olhando a conta. Porque mesmo que não venha por essa restituição, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Toda pessoa que cai num golpe, o que foi tirado dela volta. E às vezes não é pela mesma fonte. Mas você pode ter certeza que essa quantia ou mais que isso retorna para você. Se você estiver consciente, você vai perceber. Declara que você tem esse dinheiro de volta. Às vezes não vem pela restituição. Não te importa como esse dinheiro vai voltar. Não tente controlar por onde esse dinheiro vai voltar. Toda pessoa que cai num golpe, qualquer golpe, não se desesperem. Em algum momento, esse dinheiro ele volta, porque pelas leis divinas que regem. Confia. Sua comunicação é muito boa, esclarecedora. Obrigada, amada. Tá, Ana? Confia. Esteja consciente. Você vai ver até mais voltar. Gente, eu tô falando tanto que aqui já tá seco. Eu tô aqui acho que antes das 8 da manhã. Já tem 1h30 aí. Tá? Quem não tá no meu canal, entra. Eu ainda tô avaliando se eu vou formar grupo, se não vou. Eu tô sentindo. Devagar. A Bela tá me ajudando. Arrasou, amiga. Nós somos um arraso em pessoa. A gente veio aqui pra meter o louco. Tá, obrigado pelas curtidas, pelos presentes. Que isso retorne com muitas bênçãos na vida de vocês. Lembre-se que tudo é uma troca. O espelho só reflete aquilo que você manda para ele. Você já viu um espelho sorrir para você sem você sorrir para ele? Se isso acontecer, sai correndo. Tô brincando. É muito bom ouvir vocês e é muito bom eu senti essa energia de vocês aqui. Foram constantemente de 30 a 40 pessoas aqui nessa 1h30. E se, tipo assim, vocês conseguiram captar coisas que vocês possam levar para a vida de vocês e vocês criar os seus próprios moldes, lembre-se, falei no começo da live, falo ontem e falo sempre. Não tome como verdade tudo que eu tô falando aqui e qualquer outra pessoa. Veja o que faz sentido para você. Pegue essa semente, plante e experiencie. Não fique no campo do entender as coisas intelectualmente e achar que isso é assim, porque foi o que vocês fizeram uma vida toda. Indo na igreja, lendo livros, vendo as coisas. Aprenda a pegar o que é essencial. Crie as próprias experiências, confie no que vocês sentem, permitam-se sentir, experiencie o ser, tá? Imagina, Laudirene, amanhã estamos de volta com as graças da divindade maior. Muito bom, obrigada. Muito bom a energia de vocês, essa interação que vocês têm aqui comigo, tá? Eu agradeço, assim, muito, 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 muito mesmo, tá? Ó, beijo no coração, abraço na alma, quebrem a resistência, voem.